para nossa área aqui de comunicação, eu falo já que comunicação de maneira geral, já engloba todo mundo ali, todos os cursos ali que envolvem. Eu acho que é muito mais portfólio, né? Seria mais a capacidade tanto de operar ferramentas quanto da criatividade, esse entrelaçado, quanto você consegue chegar ou coisas. Eu lembro muito do Júlio, lá da sala, que ele era incrivelmente autodidata, ele pegava um programa, vou aprender. Pum! Sim, Do nada sim. já estava dominando, a gente falava que, tipo assim, caraca, um ninja maldito que já absorve de uma maneira, e ele dava aula numa instituição, eu não vou citar o nome, mas não tinha, estava justamente buscando ali uma formação para poder validar e ter autorização para poder pegar mais tantas horas, tantas turmas e tudo mais, mas é um cara extremamente habilidoso ali, tem um dom, ele tem um dom mesmo de absorver, ele gosta de fazer ali. Acho que para essa, não sei, acho que a faculdade, para mim, que eu já cheguei com um curso, eu não sei se você lembra, eu cheguei na faculdade e eu já sabia mexer naqueles programas todos ali, do pacote Adobe. A faculdade, para mim, me ensinou conceito, porque eu só sabia mexer na ferramenta, mas eu não tinha conceitos, não tinha noção das coisas. Inclusive, o Elon Musk lançou um comentário essa semana sobre isso, sobre faculdade, falou que a função da faculdade é muito mais social, o indivíduo aprender a se comportar em grupo e network. São as duas principais funções da faculdade. Se não me engano, esse foi a resenha da semana que ele falou sobre isso. O que o senhor tem a dizer aí? Cara, eu sempre encarei a faculdade como um local onde você vai fazer experimentações e vai trabalhar conceitos, como você disse, tá? E esse sempre foi meu foco dentro dos trabalhos, das atividades. A questão aqui assim, o alunado dos cursos foi ficando cada vez mais, digamos assim, novo, ou seja, as pessoas estão ingressando praticamente após sair do nível médio, e isso se difere do perfil anterior, que era de alguém que já atuava no mercado e queria uma formação superior mais rápida, ou seja, já dominava a ferramenta, já trabalhava na área e queria uma formação conceitual, né? Ou seja, eu quero trabalhar aqui um pouco de teoria e aplicação, porque eu quero ter um diferencial como designer e profissional pensante. E essa galera mais nova, ela se foca ainda muito na ferramenta. A ferramenta vai ser importante? Vai. Em que momento? Quando você inicia a carreira, todos nós estamos dentro do nível executivo, ou seja, você precisa de um cara que entenda de Photoshop, de Illustrator, porque você vai fazer tarefas operacionais, tá? Porque quando você começa a carreira, você não é nada para o mundo. Você não provou ainda ao que você veio. Então, não adianta você se frustrar com o salário, com coisas de início de carreira, porque assim, você ainda não provou o seu valor ao mundo do trabalho. O Matheus caiu? Caiu, daqui a pouco ele volta. Tá bom. À medida que você vai adquirindo experiência e formação profissional, tá voltando aí, você vai agregando mais valor ao seu currículo e então você tem uma formação mais sólida. Então, assim, a mensagem que eu gosto sempre de passar, e algumas cabeças duras não conseguem digerir isso do início, não pense na faculdade como um curso de software, porque, assim, software, eu, por exemplo, só aprendi sozinho. Eu não aprendi software na faculdade. E eu não ia para a faculdade para aprender software. Por quê? Porque os meus professores não eram da geração do software. Então, eles não sabiam de software. Então, eles não tinham a competência técnica para me ensinar software. Então, assim, eu corria atrás, porque a ferramenta era importante. E, via de regra, eu era sempre melhor que eles na ferramenta. Por quê? Não era da geração deles, essa formação. E, obviamente, o objetivo deles ali não era esse. E o que está acontecendo hoje comigo é exatamente o que aconteceu com eles. Eu hoje não, assim, eu sempre me debrucei no Photoshop, sempre gostei muito do Photoshop, mas assim, o Photoshop mudou muito ao longo desses 5 anos e eu não acompanhei as transformações dele por completo, né? Eu tento, assim, a cada atualização conhecer um pouco mais as ferramentas,
mas comecei a ver que assim, os alunos estavam me ultrapassando nesse quesito, porque eles já entram nessas versões mais novas e já conhecem os recursos de cara. O que era antigamente para mim assim, uma surpresa para os meus alunos mais antigos, hoje não é novidade para os mais novos. Isso é bom, porque assim, eu deixo espaço para você trabalhar o conceito e não focar no tutorial de ferramenta, porque eu acho o seguinte, se você quer ser designer, a autoinstrução é uma competência que você tem que ter sempre. Aliás, isso vale para qualquer profissão. Ninguém vai te ensinar tudo, nem na faculdade, nem no mundo do trabalho. Você vai ter que se virar, você vai ter que adquirir ali um autodidatismo, mesmo que adaptado à sua, digamos assim, ao seu perfil, mas é muito importante que você sempre invista na autoinstrução, porque isso vai ser necessário pelo menos nos primeiros anos da profissão. Então, assim, quero ser o bambambam do Lightroom, etc. e tal. Cai dentro, entra em canais bons canais do YouTube, acompanha, porque, assim, informação boa sobre ferramenta é o que não falta na internet. Mas está em dizer que mas está em inglês, os melhores canais são em inglês. Cara, se vira, coloca um close caption lá, aprende inglês, não sei, mas se você tem tesão em aprender e dominar aquela ferramenta, você vai aprender, você vai dominar. Agora, voltando um pouquinho à sua pergunta, assim, você falou de criatividade e portfólio. Portfólio é importante? Criatividade é importante? Mas o que, assim, o mercado vê muito, seja a relação colaborador, patrão, ou então fornecedor, cliente, é compromisso, tá? Então, assim, eu conheço pessoas que têm um trabalho criativo impressionante, fora da curva, mas é aquela energia que se dissipa muito rápido. Por quê? Faz muito bem, faz coisas extremamente criativas, muito melhores do que a gente poderia imaginar, mas não consegue gerenciar essa energia. Então, não consegue trabalhar com prazo, não consegue ter continuidade nos projetos, porque não tem essa disciplina. E essa disciplina ela é fundamental, seja para a sua carreira aí dentro do escritório, seja para a sua autonomia, seja sendo um gestor de projetos. Eu quero tocar um projeto pessoal meu, quero fazer, sei lá, um photobook, quero fazer um filme, quero fazer um quadrinho. Tudo isso exige um grau de disciplina extremo, que muita gente acha que o artista ou o designer não precisa ter, porque a criatividade resolve tudo, porque ele consegue produzir rápido, porque ele consegue resolver rápido, e ele começa a se acomodar nessa habilidade extrema da criatividade, quando que, na verdade, quando você olhar para o mercado, o que o seu cliente precisa de alguém assim que vá resolver o problema dele. E esse problema tem prazo para ser resolvido. Eu não esqueço uma coisa que um grande amigo meu, o Paulo Botelho, da Icon Studio, falou para mim assim, em relação a prazos, né? Tinha muito ilustrador que falava assim, não, se eu pego um trabalho e tem uma semana para entregar, mas eu termino antes, então eu entrego realmente no último dia para valorizar meu trabalho. Ele falou o seguinte, cara, muito pelo contrário. Se eu consigo terminar antes, eu vou entregar antes, porque esse cara, esse cliente, ele vai contar comigo para mais coisas. Então, assim, eu posso passar mais trabalho para esse cara porque ele consegue fazer num prazo bem menor do que eu imaginava. Então, essa habilidade, ela é muito importante. E aí eu falo, né, assim, o aluno que entrega trabalho em atraso, o aluno que deixa de entregar trabalho, mesmo que seja um trabalho lindo e maravilhoso, ele ali está descumprindo uma competência do mundo do trabalho que é fundamental. Porque, assim, não adianta ser criativo, não adianta ter um portfólio maravilhoso se você não consegue realizar as coisas no prazo, se você não consegue terminar as coisas. Tá? E, assim, é difícil, eu sei, tá? Desenvolver essa competência, essa disciplina é complicado. Mas pense o seguinte, não existe uma fórmula para isso, você pode trabalhar de N maneiras. Né? Eu, por exemplo, eu não sou um cara que consigo fazer agenda hora por hora no dia. Não consigo fazer isso. Não trabalho dessa forma. Mas eu tenho metas semanais a serem cumpridas. Se eu vou cumprir no primeiro dia ou no último, aí é comigo.
Esse foi o nível disciplinar que eu consegui estabelecer para mim, do tipo, assim eu consigo cumprir as coisas, sem também ficar paranoico com a agenda. Mas tem gente que prefere chegar e falar assim, não, eu vou agendar meu dia inteiro. Às 9 horas até às 11 farei isso daqui. Das 11 até tal. Tem gente que funciona assim. Ótimo. Se funciona para você, beleza. Se não funciona, se fica muito rigoroso, pense numa outra alternativa. Mas você tem que ter algum mecanismo ali para concatenar isso, porque é fundamental para qualquer profissão, para qualquer atividade, essa organização, essa disciplina é fundamental, porque o mundo vive da produção, da produtividade das pessoas. Então, assim, se alguma coisa é boa ou ruim, é porque alguém na cadeia produtiva deixou de fazer a sua parte. E muitas vezes é por conta desse problema, dessa falta de compromisso, dessa falta de organização. Então, assim, o profissional do design, o profissional das artes gráficas, seja ele ilustrador, enfim, qualquer área de atuação que envolva a economia criativa, ela precisa de um profissional extremamente disciplinado, porque é isso que vai ser exigido lá fora. Quanto mais disciplinado, mais comprometido, melhor para você. Não é o portfólio que vai fazer essa diferença, e sim o comprometimento. O portfólio vai ser uma consequência disso. Sim, acho que o portfólio é o atrativo, mas ele não consegue ter continuidade com aquele cliente. Sempre vai ter um cliente novo, porque o cliente gostou, mas ele não consegue dar continuidade isso, prazo, e acaba se queimando dentro do mercado, porque o mercado acaba conversando com o outro de certa maneira, apesar de ser um mercado globalizado, mas... Quantas vezes eu ouvi falar assim, esse cara é muito bom, mas ele demora muito para entregar? Eu tive problema com isso, exatamente. Isso que você falou de entrega de trabalho. Eu atrasei os meus trabalhos na faculdade um bom tempo e fui aprendendo exatamente TCC está até hoje, Aura. TCC estava entregar até hoje. Eu entreguei e passei. Então, eu aprendi muito isso graças à faculdade. Uma coisa que eu gostei que você falou é senso crítico. É o conceito. A faculdade ensina a ser uma pessoa pensante e não só aquilo que o tutorial ensina. Só sei fazer isso porque o cara passou um pouco de conceito, ensinou uma ideia ali dentro daquele tutorial. A faculdade te ensina e te estimula a ser crítico. Adorei essa frase que você falou. Realmente, eu agradeço à faculdade, aos meus professores, e eu vim com a ferramenta, mas quando eu olhava assim para a ferramenta, tá, o que eu vou fazer? Eu sabia a ferramenta, mas não a criatividade para você trabalhar em cima é difícil se você não tiver conceitos, estruturas, conteúdo de vida também, né? Sim, organização, referências, pensamento, referência, como se monta alguns gabaritos, vamos botar assim, né? De como se monta uma frase, eu não sei se foi o senhor que falou ou foi outro. A primeira, aprenda como faz para depois desconstruir. Não lembro se foi o senhor, se foi o Marco Aurélio ou foi o Piá. É uma dessas minhas loucuras de querer fazer um negócio diferente. Aprenda o básico, aprenda o tradicional. Depois que você aprendeu, você já sabe como desconstruir. Aí você faz, então, exatamente o que eu fiz e tenho feito realmente é isso. Eu agradeço, inclusive, por ter dado apoio para a gente aí. Acho que a faculdade, Elon Musk, acho que tem um pouco de razão no que fala, mas ainda tem o senso crítico, que só a faculdade consegue ensinar o aluno que está disposto a absorver.